O Rolê é um projeto cultural de educação patrimonial que existe desde 2012. Segundo o IPHAN, a educação patrimonial é um instrumento de alfabetização cultural que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando-o à compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que está inserido. O Rolê tem como premissa entender a cidade como um lugar praticado, não podendo seu significado estar distante do uso que lhe é dado. O arquiteto Paulo Mendes da Rocha afirma que a razão da cidade está em podermos conversar. E nos lembra que a razão da cidade é o encontro. O encontro tanto de pessoas quanto de memórias, histórias, fazendo do espaço público um ambiente de fruição e fortalecimento de identidades. No Projeto Rolê, realizamos pesquisas para a formulação de roteiros com recorte territorial ou temático que se transformam em passeios guiados e ações paralelas, como banco de dados, sites, publicações, canais de vídeos e presença nas redes sociais. E a ideia aqui é que cada vez mais essa proposta seja disseminada, tanto por essas ações feitas pelo Rolê ou por você, professor, educador, pedagogo ou pessoa que acredita que conhecer mais da nossa cidade, das nossas histórias por meio do encontro, faz a diferença no ensino. Por isso, desenvolvemos videoaulas como essa. Hoje, estamos no Museu Histórico Nacional e essa videooficina se propõe a dar dicas e orientações sobre como fazer uma visita com um olhar crítico em cima desse acervo que se propõe a contar a história do Brasil. Vamos juntos dar esse rolê? O Museu Histórico, ele é um espaço de memória. Ele constrói a sua exposição a partir de artefatos e conta uma história. A questão é, história para quem? O museu é construído a partir de que parâmetros? Então, professor, professora, meus colegas, a gente precisa, na atualidade, ressignificar essas obras. Porque se antes elas contavam a história do europeu, aqueles que vieram para garantir uma outra cultura que suprimiu a cultura dos povos originários aqui, hoje nós precisamos ressignificar isso. Precisamos contar uma história onde os nossos alunos, eles possam se ver. Porque os nossos alunos, eles são negros, negras, eles são indígenas, muitos ainda se colocam como pardo, que é essa mistura, né, de indígenas ou mistura de pretos. Então, a gente precisa contar uma outra história, até porque para você colocar dentro do seu currículo essa questão, é importante você ouvir também a história dos seus alunos. Então, olhar esses artefatos nos museus e contar a história daqueles e daquelas que lutaram, que construíram muito desses lugares, é fundamental para a gente construir uma outra raiz, onde os nossos alunos tenham orgulho de carregá-las. Os museus históricos são instituições de memória que se dedicam à preservação, educação, pesquisa e exposição de diversos bens patrimoniais de diversos tipos, né? Eles podem ser de diversas tipologias e estão a serviço da sociedade. E justamente por isso, por causa de um material tão interessante, tão rico, eles podem ser utilizados como fonte no material, na produção didática dos educadores, né? E isso de diversas disciplinas, não necessariamente em história, por ser um museu histórico. Então, pode contribuir para o seu planejamento de aula, para o seu planejamento anual. É um material muito interessante que a gente pode utilizar para o nosso ensino no dia a dia com os nossos alunos. O Museu Histórico é uma instituição que tem como fim, né, preservar e trazer narrativas de memória sobre uma sociedade, sobre o local que esse museu, né, está presente. E pensando no Museu Histórico Nacional, que fica bem aqui no centro do Rio de Janeiro, eu entendo que o museu ele está aqui presente, ele tem a finalidade de fazer com que a população consiga
acessar e compreender a sua história, saber quais são as suas origens, quais são os personagens, os grandes eventos que formaram a sociedade. Então eu entendo que o Museu Histórico ele tem esse fim não apenas de resgatar memórias, mas também de apresentar narrativas, de fazer com que a sociedade consiga compreender o seu processo histórico, como que ela chegou a ser a sociedade que ela é hoje. O Museu Histórico Nacional, ele surgiu num território originalmente tupinambá. E com o processo de colonização e a fundação da cidade do Rio de Janeiro, a cidade, né, onde estava instalada na Urca, esse polo administrativo, ele foi transferido para o Morro do Castelo, que ficava nos arredores de onde está o Museu Histórico Nacional hoje. E, nesse sentido, os portugueses, né, colonizadores, construíram a Fortaleza de Santiago da Misericórdia, em 1603, para ser uma estratégia de defesa da cidade e da Baía de Guanabara contra novas investidas de colonizadores, de outros colonizadores. Então, a partir dessa Fortaleza de Santiago da Misericórdia é que foi construído o Museu Histórico Nacional. Foram somadas outras edificações e hoje tem todo esse complexo arquitetônico a partir dessa fortaleza. A gente, depois dessa fortaleza, o que se desenvolveu ao longo dos séculos foi um complexo, a área do calabouço, que era destinada a castigo dos escravizados, e outros anexos com finalidades militares. E até que nos anos de na década de 20, né, nos anos de 1920, o que se teve foi a produção do projeto da Exposição Internacional em homenagem ao centenário da Independência. E aí, com isso, o complexo do calabouço foi aterrado com o desmonte do Morro do Castelo. Então, a história do Museu Histórico Nacional também está relacionada com as reformas urbanas, né, com essas transformações urbanas, com o processo de remoção dos moradores do Morro do Castelo. Então, a partir daí, hoje a gente só tem, por exemplo, da Fortaleza e do Calabouço as fundações. E aí, nessa área foi construída a Exposição do Centenário da Independência e o Palácio das Grandes Indústrias, né, foi a base de onde está o Museu Histórico Nacional e era o mais visitado na exposição, inclusive. E aí se abriram as galerias no ano de 1922, foi criado pelo decreto do Epitácio Pessoa, o Museu Histórico Nacional. Então, perceba que se a gente não se limitar só ao acervo do museu, se a gente puder falar da história da construção desse museu, a gente pode fazer paralelos até com as reformas urbanas, né, e os processos de remoções que acontecem hoje, né? Então, são passados que estão presentes. Então, é muito importante, quando a gente for visitar o Museu Histórico, também abarcar toda a sua história, porque amplia a possibilidade didática da gente também. Bom, nesse espaço onde a gente está agora, né, que é o Museu Histórico Nacional, tinha dois rios entre esse espaço aqui. Mas a gente tem que lembrar de Uruçumirim, que fica ali nos pés do Outeiro da Glória. Era a maior aldeia, a aldeia de Amberê, a maior aldeia da cidade do Rio de Janeiro. Ela teve, para você construir a cidade do Rio de Janeiro, você teve que destruir a população indígena que vivia aqui. O povo tupinambá, antes da chegada dos invasores europeus, era um local em que você tinha um território sazonal. Esse território sazonal era para exatamente você não cansar a terra. Então, quando a alimentação ela ia escasseando, eles migravam para 2, 3 quilômetros, pouca coisa para você deixar a terra descansar. Então, esse espaço aqui, sem sombra de dúvidas, era território tupinambá. Território onde se vinha
pescar, pegar mais alimentos, enfim. Esse território, indiscutivelmente, era território tupinambá, até porque o povo tupinambá, ele tinha aldeamentos em toda a extensão da Baía de Guanabara. Como esses povos originários, eles conheciam toda a mata, eles tinham remédios, eles tinham alimentos, eles sabiam como, se estivessem longe dos rios, poder beber água. E eles tinham uma série de alimentos, tanto frutas como raízes, que eles faziam várias comidas maravilhosas, que inclusive se come até hoje, como a pipoca, como o beiju, que vocês chamam de tapioca, como curau, como a pamonha, uma série de comidas e frutos, né, como abacaxi, como caju, que quando os portugueses chegavam aqui famélicos, né, muitos com escorbutos, eram cuidados com caju, que é uma fonte maravilhosa de vitamina C. Então, é lembrar que sem a população originária desse território, os portugueses morreriam de fome. Eu entendo que a história tem versões e perspectivas, talvez. Eu acho que eu até costumo usar mais a palavra perspectiva do que versões, mas eu tendo a concordar, porque quando uma história é contada, tem alguém que ouve essa história. E quando essa história é repassada, ela já não é mais repassada da mesma forma que ela foi contada pela primeira vez. Então, a gente entende que quando a gente vai fazer, formar o saber histórico, e aí meus colegas professores e professoras sabem bem disso, que quando a gente está num processo de analisar fontes, muitas vezes a gente vê e compreende, conhece olhares diferentes sobre sobre um mesmo evento, porque muitas vezes uma história ela é contada pela perspectiva, talvez, quando a gente fala, por exemplo, da escravidão, né? A escravidão sendo contada pela perspectiva de um homem negro, ela é uma coisa. A escravidão sendo contada pela perspectiva de uma mulher negra, ela é uma outra coisa. A escravidão sendo contada pela perspectiva de uma criança negra, ela é uma outra coisa. Então, eu entendo que quando a gente fala de versões, a gente não está dizendo que a história ela é livre para ser contada de qualquer forma, da maneira que for, sem qualquer tipo de análise, sem qualquer tipo de busca por fontes e perspectivas, né, históricas que sejam relevantes, mas a gente entende que a história ela tem uma intencionalidade, tanto no contar como no ouvir. Durante a visita ao Museu Histórico Nacional, é muito importante que a gente tenha um olhar crítico com a narrativa que essa instituição aborda, porque a história ela tem versões. A gente não pode cair nos riscos de uma história única. A história ela é sempre contada por um narrador. E esse narrador, ele ocupa uma posição na sociedade, uma posição econômica, uma posição social, e tudo isso influencia na abordagem. Porque se você continua com uma história única sobre um determinado povo, é essa a história em que ele vai ser convencido, né? Ele vai acreditar que só existe essa história a respeito dele. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Por exemplo, até quando o nosso aluno vem ao museu, a gente perguntar: e onde você mora? O que tem nas notícias sobre o lugar onde você mora? Condiz com a sua realidade? O que as pessoas pensam sobre o lugar onde você mora? E eles vão perceber que a visão dele enquanto moradores, às vezes, é muito diferente de alguém que está de fora. E isso acontece no museu também. É importante que a gente aborde as diversas histórias que, às vezes, estão ausentes nesse museu. A gente indica a presença do que está presente nessa abordagem, mas também as ausências, as histórias que não estão sendo contadas. É importante a gente lembrar, inclusive como professor de história, mas como professor de qualquer outra área, que essas áreas de conhecimento, elas são construídas por professores das universidades e que nós temos essa formação nessas universidades completamente eurocêntrica. Então, a gente precisa
ressignificar essa história, ressignificar esses currículos. Uma versão que se coloca dentro dos livros, onde o europeu chega, garboso, maravilhoso, né? E não se fala como é que ele consegue sobreviver em um território extremamente diferente do seu, com plantas e frutos completamente diferentes. Que um fruto vermelho ele pode te dar muita vitamina C, mas ele também pode te matar, se você não souber identificar um do outro. Então, como eles conseguiram sobreviver? Como eles conseguiram construir, inclusive, suas fortificações, né? Se não trouxeram quase ninguém com eles. Então, essas são questões que a história precisa se debruçar. Eu acho que continuar com o descobrimento do Brasil, o descobrimento da América, sendo que a América não é o nome original daqui. Aqui é a Abya-Yala, que é o território da terra madura, das sementes, e era um território onde você migrava para conhecer outros povos, para trocar cultura, para trocar alimentos, e isso se dá inclusive a partir daqui. Os Piabiru do povo Tupi-Guarani nos levavam até Cusco, que é o nome em Quechua dado pelo povo Inca para o umbigo do mundo, o lugar onde tudo floresce, tudo começa. E o milho guarani que nós temos aqui é um milho que veio da Serra Peruana. Nos foi dado pelo povo Inca. Então, essas trocas, essa pluralidade de povos, essa pluralidade de línguas e culturas, isso o tempo todo era normal em todo o território de Abya-Yala. E Pindorama fazia parte desse território. Acho muito ruim quando a gente coloca o nome do território, nome de Américo Vespúcio, um cara que veio para roubar, matar e destruir. Por favor, eu prefiro continuar na forma decolonial e resgatar Abya-Yala, essa terra madura, essa terra de pluralidade e de riqueza cultural que, infelizmente, em grande parte foi destruída, mas ainda existe muitos povos resistindo em toda a Abya-Yala. A história que é contada no Museu Histórico Nacional, ela parte do pressuposto de heroicizar, de tornar herói as ações dos colonizadores. Então, é uma história que, apesar de todas as revisões historiográficas que a gente tem hoje em dia, é muito comum também nos livros didáticos. Então, é muito comum a gente ver nos livros a história do nosso território sendo contada a partir da colonização. Então, hoje, o Museu Histórico Nacional tem tentativas de reverter, né, a maneira como se inicia essa narrativa. A gente tem exposições como a exposição Yandé, que tenta abordar essa história do território desde os povos originários que aqui estavam. Então, visite de maneira antecipada ao museu para você construir narrativas críticas sobre essa abordagem. Um exemplo que eu gosto de dar nas aulas é como a nossa percepção ela foi colonizada, enviesada para o eurocentrismo até na abordagem visual. Se a gente utiliza nas aulas de geografia, nas aulas de história, né, o mapa mundi, a gente tem aquela representação cartográfica do mapa em que a Europa está ali no centro de tudo. Então, é um mapa que foi pensado nesse sentido de que as realizações da Europa, elas são as que norteiam toda a história mundial. Então,
uma abordagem eurocêntrica, ela parte desse pressuposto, dos feitos dos europeus em contato com os outros continentes. Em contato com o nosso continente, a nossa história, ela é narrada a partir do contato dos europeus, né, a invasão dos europeus com os nossos povos originários. E isso desemboca num pensamento, numa cultura em que a colonização ela não foi apenas territorial, foi uma colonização dos nossos valores, das maneiras como a gente se enxerga no mundo, das nossas relações sociais, das nossas relações étnicas. Então, a colonização ela vai para além do território. Ela coloniza os nossos afetos, os nossos corpos, e todos são guiados por valores europeus que a gente foi ensinado, né? A gente entendeu que eles são os únicos, os verdadeiros, a herança, como se costuma dizer, né? A herança ocidental, né? Tá ali, o berço seria a Europa, e a gente se norteia por esses valores até os dias de hoje. Então, isso é o eurocentrismo, e é isso que a gente tem que desconstruir. Então, a gente precisa, antes de levar o aluno, a sua aluna, para dentro de um museu, é buscar informações sobre o que eles vão ver e olhar esses artefatos com outras lentes. Porque ali dentro está uma cultura, ali dentro tem histórias de resistência, de luta, ali dentro tem processos de profundo amor à natureza, profundo amor à sua cultura, a descobertas e tecnologias científicas. Então, ali dentro tem muita história e muita cultura rica, que ao invés de mostrar um povo de submissão, mostrar um povo de resistência e de muito orgulho em ser quem foi e quem é. Fazer uma visita decolonial no Museu Histórico não é tão diferente assim de trazer uma nova perspectiva, enquanto professores e professoras, uma nova perspectiva sobre eventos históricos em sala de aula. Muitas vezes nós falamos para os nossos alunos sobre alguns eventos que são tradicionais nas narrativas, nos livros didáticos, como a própria chegada dos portugueses no Brasil, e dificilmente, por exemplo, algumas décadas atrás, essas histórias eram contadas sob uma perspectiva crítica, de entender que aquele evento ele trazia cargas negativas sobre outros povos, sobre outras populações e outros territórios. Então, hoje, na maioria das vezes, quando nós apresentamos essas histórias para os nossos alunos, a gente já traz essa história mostrando o outro lado, que é daquele que está sendo oprimido pelo opressor. E também essa perspectiva de entender que aquele que está vindo é o opressor. Então, quando a gente vai pensar em fazer uma visita decolonial a um museu, que é de trazer alunos, de trazer adolescentes, para conhecer esse museu, eu entendo que a gente pode trazê-los já com essa ideia de que eles estão indo olhar um acervo, um local que traz narrativas que devem ser questionadas. A gente precisa questionar. E questionar não significa anular, questionar não significa dizer que aquele evento precisa ser rejeitado, mas de entender e sempre fazer aquela pergunta: quem é que se beneficiou com isso? Quem não se beneficiou com isso? Quem estava por cima e quem estava por baixo? Quem eram os oprimidos por esses eventos e por esses personagens? Então, quando a gente também esbarra com um quadro, existem quadros belíssimos de descobrimento do Brasil, tem quadros de artistas famosos sobre a história da guerra, entre os franceses e os portugueses, que não foi muito bem assim. A gente também olhar esses espaços no seu processo histórico, naquilo que aconteceu para que esse quadro fosse feito. E mais, buscar também os povos originários que estavam aqui. Nós não fomos periféricos em nenhum processo histórico desse país. Onde nós estávamos?
A guerra para retirar os franceses daqui foi uma guerra chamada batalha, uma das batalhas, né, mais famosas é a Batalha das Canoas, mas que só fala de portugueses e franceses. A gente pode realmente acreditar que essa batalha, em sua grande maioria, só tinham povos europeus? Então, qual é a visão que esse povo acaba dando a um processo muito mais abrangente e a um processo onde a carnificina foi produzida em larga escala para que você construísse a cidade do Rio de Janeiro? Então, eu quero falar agora sobre uma obra artística, né, da Maíra e da Tapiti Guajajara, né, que vai falar exatamente sobre um boi pitá. Para os Guajajara, um boi pitá; para nós, Guarani, um boi pará. Porque é a cobra grande, né, é a nossa ancestral, é o início da formação do povo. E ela remete a uma visão, uma cosmovisão que continua até os dias atuais, né? Porque quando nós vemos os animais são tão importantes quanto nós, humanos e os inumanos, somos todos irmãos. A gente precisa garantir que o meio ambiente ele tenha qualidade e saúde para que esses irmãozinhos tenham o direito de viver, continuar vivendo. Então é dentro dessa cosmovisão que o mundo se forma. O mundo se forma a partir de humanos e inumanos que trabalham junto, constroem juntos, porque todo mundo tem um porquê estar nessa nossa mãe, na Mãe Terra. Agora nós vamos falar sobre uma parte da exposição que fala sobre adornos, sobre objetos, e é lembrar que isso é o cotidiano dos povos indígenas. Quando você vê uma rede, aqui no Sudeste não se utiliza muito, mas quando você vai no Norte, quando você vai no Centro-Oeste, quando você vai no Nordeste, é muito comum você dormir em redes. Eu prefiro dormir em rede do que dormir no chão. E, na verdade, essa é a cama dos povos indígenas e de muitas pessoas que acabaram utilizando essa forma de dormir do povo originário. É lembrar, gente, que a cultura é algo que está sempre em processo. Ela está sempre se reprocessando. Assim como vocês verão também, muitos adornos de contas, né? E essas contas, elas não são produzidas na natureza, porque dentro do território de Pindorama, esse encontro dos povos originários com essas miçangas tem 523 anos. Então, há 523 anos, povos originários utilizam também as sementes. Por quê? Porque tinha cores que você não conseguia achar na natureza, né? Então, tamanhos diferentes, já vem furado. Então, era mais fácil, né, também de se fazer os seus adornos. Então, a gente também precisa lembrar que você não deixa de ser indígena quando você utiliza uma conta ao invés de uma semente. Você não deixa de ser indígena quando você faz uma rede de algodão ao invés de uma rede feita com aqueles fios produzidos pela natureza. Então, a gente só está se reprocessando e do jeito que, infelizmente, as pessoas vêm queimando as florestas, cada vez menos árvores que vão nos dar sementes
para produzir o nosso artesanato nós teremos. O quadro Sessão do Conselho de Estado, da Georgina de Albuquerque, ele coloca ali como protagonismo no processo da independência a realização da imperatriz Leopoldina, né, que era a arquiduquesa da Áustria e esposa do Dom Pedro I. Isso é uma renovação na época da Georgina, porque ela vai na contramão de todas as narrativas que priorizavam os feitos, as realizações dos homens, né? E que a gente vê até hoje e em diferentes partes do museu ao longo do circuito. Então ela vem com uma proposta inovadora de colocar o protagonismo feminino. Mas é importante a gente observar também que esse protagonismo feminino, ele não pode ser visto como uma mulher, como uma categoria única, como se fosse tudo a mesma coisa. Porque ali está sendo representada uma mulher branca, da elite. E se a gente pensar ao longo do circuito, há um apagamento de representatividade de outras mulheres, né, dessa diversidade de mulheres. Então, nas realizações da história do Brasil, na construção da história da nação, outras mulheres participaram também. A gente pode falar da Dandara dos Palmares, a gente pode falar da indígena Dionísia e tantas outras que contribuíram, né, e para a autonomia de outras mulheres e que inspiram outras mulheres. Então, essa é uma abordagem possível da gente desconstruir a narrativa que é o tempo todo colocada para a gente. Uma outra obra que a gente pode fazer uma abordagem crítica é a tela Domingo de Festa na Fazenda. A princípio, essa tela ela parece ser uma situação de harmonia entre os escravocratas e os escravizados, curtindo um momento na fazenda. Mas a gente pode, com um olhar mais atento, observar as relações de dominação, as relações de violência que estão ali contidas. Isso pela própria maneira que o pintor aborda essa tela. No jogo de luz e sombra, por exemplo, a parte mais iluminada do quadro, ela está sobre as pessoas brancas da Casa Grande. Ali elas são consideradas as iluminadas. E debaixo da árvore, entre as sombras, estão as pessoas escravizadas, sempre remetendo como se fossem selvagens, né, perto da selva. Essa é uma abordagem da pintura daquele período também, nesse jogo de luz e sombra. Mas não só isso, a gente pode observar outras situações ali. Por exemplo, as crianças que estão na tela. Enquanto a criança branca ela é amparada por uma mulher negra, o próprio filho dessa mulher negra ele está completamente desamparado. Então, ali a gente pode refletir com os nossos alunos sobre os papéis das amas de leite nesse período, né? E como hoje ainda existe uma perpetuação desse conceito de maneira racista, quando alguém fala, essa aqui é minha mãe de leite, né? Então, ainda existe essa reprodução nas falas de hoje em dia. Então, esse é um tipo de abordagem que a gente pode fazer, né? De como essa criança branca estava sendo amparada, enquanto a criança negra ela estava ali completamente desamparada. A gente pode se atentar para as vestimentas, a indumentária do período, o contraste da indumentária, né? De como essa elite, as roupas, os calçados, enquanto as pessoas negras ali estão, né, descalças, com roupas rasgadas. E um outro exemplo também que a gente pode citar é que esse festejo das pessoas negras escravizadas, elas estão acontecendo sob a vigia do Capitão do Mato, porque ele está ali impedindo a passagem para o que seria para a parte iluminada, né, para o restante da fazenda, onde seria um caminho de liberdade. Então, esse momento de descontração, através da música, que é uma estratégia de resistência, que na verdade é um momento em que eles estão exercendo a sua cultura, diversas vezes recriminada, é um momento de liberdade vigiada. A gente pode pegar como exemplo esse quadro aqui, que está bem à minha esquerda, que é sobre a Guerra do Paraguai, que ele fala da Batalha do Riachuelo, e a gente tem um quadro que ele é artisticamente, não sou um artista, mas imagino que seja de uma qualidade, né, elevada, ele é gigante, ele tem, visualmente ele é muito bonito, mas a gente vê uma completa ausência, por exemplo, de negros.
E a gente sabe que os negros foram importantes na Guerra do Paraguai, foram muito presentes na Guerra do Paraguai, mas essa ausência, ela acompanha exatamente o tradicionalismo histórico de apagamento dos negros nessas narrativas e nesses grandes eventos. Então, chegar no museu, olhar esse quadro e fazer essa pergunta, né, onde estão os negros aqui representados, é também uma forma de interpretar e de questionar essa obra. E a participação dos negros na Guerra do Paraguai, ela é muito simbólica por vários motivos, né? A gente teve a participação dos negros nos Voluntários da Pátria, que recrutou muitos e muitos negros para fazerem parte das Forças Armadas Brasileiras na guerra. Eles foram assim, indispensáveis para o desfecho que a guerra teve. Além da participação dos negros na Guerra do Paraguai pelo Voluntários da Pátria, a gente entende que o protagonismo negro também nesse evento histórico se dá pelo impacto que a sua participação teve para contribuir com o apoio à luta abolicionista que vai ter posteriormente. Da mesma forma que a gente entende que a Guerra do Paraguai ela também vai fomentar um sentimento de injustiça em relação às promessas que foram feitas aos negros para eles participarem dessa guerra. Então a gente está vendo aqui pelo menos 3 questões, né, que envolvem os negros na Guerra do Paraguai, mas no ícone, na obra, no acervo, a gente vê a completa ausência do negro, né, nas obras. Outra obra importante que a gente pode pensar em muitas perguntas e muitas questões é, por exemplo, a Máscara de Ferro. A Máscara de Ferro que está presente, ela é muito popularizada, né, através da figura da Anastácia. As máscaras de ferro, né, que a gente visualiza e conhece através da imagem da Anastácia, elas originalmente foram criadas para poder proteger, né, segundo os senhores de pessoas escravizadas, segundo o mundo colonial, era para proteger o ouro que era buscado pelos escravizados. Então, colocar a máscara de ferro era impedir que eles, entre aspas, roubassem aquele ouro ou que ocultassem alguma coisa que deveria ser entregue, mas ela vai ganhar, né, outros símbolos. Ela vai se tornar um símbolo de castigo, de silenciamento, né, em relação a castigos específicos que não eram, né, ligados diretamente às minas de ouro, também elas poderiam ser usadas. Então ela tem, né, uma origem muito ligada a isso, mas ela vai ganhar outros símbolos. Tanto é que quando a gente olha para a imagem da Anastácia, dificilmente a gente evoca essa origem relacionada às minas de ouro. A gente já pensa mais em como que ela simboliza a violência e o silenciamento das pessoas escravizadas. E essa obra está aqui presente e ela pode nos fazer pensar em algumas perguntas, né, do porquê que algumas ideias sobre a violência da escravidão não nos foram contadas. Porque tão recentemente nós começamos a falar especificamente das especificidades das mulheres na escravidão, das questões e dos sofrimentos que são específicos das mulheres na escravidão. E a Anastácia, ela simboliza, né, muitas coisas, mas é interessante ver outras perspectivas, como, por exemplo, a obra que ficou muito popular, que é a Anastácia Livre, do Yuri Cruz, que mostra a Anastácia sem a máscara de ferro, e a gente consegue vislumbrar um sorriso no rosto da Anastácia. Então, acho que é também uma obra que nos leva a fazer perguntas, e perguntas essas que vão nos levar tanto a questionar a violência da escravidão, mas também a questionar por que nós olhamos apenas as violências. Por que a gente não pensa, por exemplo, nos sorrisos ocultos que a gente não vê, mas que estavam presentes? Como era a vida das mulheres na escravidão? Quais eram as questões que atingiam as mulheres negras escravizadas, mas não atingiam tanto os homens escravizados? Então, acho que também é uma outra obra que pode vir carregada de respostas, mas também nos leva a fazer muitas perguntas. Também a gente pode analisar uma obra que tem, né, bem em destaque, né, no museu, que é o Brasil 5 séculos de luta. Ela traz uma arte muito bonita visualmente, chama muita atenção quando você
entra nela, quando você passa por ela, e ela traz uma série de narrativas em períodos diferentes, mostrando nesses 5 séculos, né, a construção dessa história do Brasil. E é interessante pensar que ela é uma obra de 1995. Em 1995 a gente ainda via, eu, por exemplo, estava na escola nessa época, eu era ainda uma criança, e eu me lembro de ouvir as narrativas históricas muito delimitadas a descobrimento do Brasil, a escravidão, Tiradentes, proclamação da República, os eventos muito pontuados, e grande parte dos eventos históricos que hoje a gente disputa, né, o protagonismo, a gente não conhecia. Então, eu entendo que é óbvio que existe uma problemática em relação a isso, existe um debate em torno disso, mas a gente também precisa entender que a história ela vai se desenvolvendo, as narrativas históricas, os protagonismos buscados, eles vão se desenvolvendo no decorrer dos anos. E em 1995 a gente ainda estava alguns passos atrás, né, do que estamos hoje. Mas, evidentemente, existem questionamentos a se fazer quando olhamos a obra. A gente vai perceber, por exemplo, que o Brasil começa em 1500, né? Ele apresenta um Brasil que começa em 1500, então a gente vê a presença dos indígenas mais resumidas a esse período da chegada, né, do início da exploração colonial, e no decorrer dos anos, dos séculos, a gente vai ver os indígenas sendo colocados mais afastados dos eventos históricos. A gente vai ver os negros muito presentes quando se fala da escravidão, e depois da escravidão a gente vai ver uma certa ausência. Então a gente vai ver que há um maior destaque a personagens e eventos históricos mais tradicionais, mas isso não deve ser visto como algo que não nos gere reflexões. Pelo contrário, a gente pode fazer perguntas a esse quadro. Por que a gente está começando de 1500? Por que os indígenas estão, né, presentes apenas, né, nas narrativas relacionadas à exploração colonial? Por que os negros estão presentes apenas na escravidão? Né? Onde estão os eventos históricos de protagonismo negro e indígena dentro desse período onde eles não estão sendo citados? Então, essas perguntas vão enriquecer, de fato, o debate e as reflexões quando a gente traz, né, pessoas para observar e conhecer o museu. É importante a gente falar como os museus hoje têm visto seus acervos, né? Uma proposta mais decolonial, onde você mostre a cultura indígena de uma outra forma, contando outras histórias. E aí a gente falar sobre a Iandê. A Iandê, aqui estávamos, aqui estamos, já mostra quem foi que descobriu esse território. E mais do que isso, cada parte vai mostrando como essa grande diáspora, né, que os povos ameríndios desenvolveram para entrar desde o início lá na última glaciação da Terra nesse território e descobrir a Biayala, descobrir Pindorama. Então, e é essa, para mim, a parte muito importante para a gente desconstruir o descobrimento do Brasil. Então, mostrar que a cultura, ela permanece viva, essa cultura está muito engendrada dentro do próprio meio ambiente, e é por isso que vocês vão entender que povos indígenas lutam em defesa do ambiente, lutam em defesa dos territórios, porque sem ele a cultura fica capenga, sem ele a cultura morre um pouco mais. Então, quando os professores vierem aqui com seus alunos, é importante mostrar que cada pedacinho dessa exposição maravilhosa conta um pouco da experiência humana de tentar se refazer, se ressignificar, se reprocessar para a gente entender quem nós somos a partir de quem nós fomos. Todo esse DNA, toda essa estrutura está dentro de nós.
adormecida. Basta a gente se reconectar, entendendo e esperando que museus como esse tenham propostas como essa a partir de agora, que nunca mais sem nós.